O canal Carioca do Samba apresenta Conversa de Sambista é Samba, uma iniciativa do Centro de Referência Carioca do Samba. E nós estamos aqui com 3 personalidades, o que nos dá muito prazer. Bira do R, professor Wallace Lopes e o cineasta Luiz Antônio Pilar. Um prazer tê-los aqui na nossa mesa para a gente conversar um pouquinho de samba. E como antiguidade é posto, vou começar com o número baixo, o Biratã Ferreira, também conhecido como Bira do R. Queria, Bira, um prazer enorme você estar aqui, queria que você contasse um pouco a sua trajetória no samba. Parece que você tem pouco tempo de escola de samba, né, Bira? Eu estou no samba desde 1947. Oi. Eu tinha 10 anos de idade, morava no Encantado, né? E pulei a janela do quarto um dia de noite, que o batida do samba sempre me tocou muito, né? E eu para lá fui. Meu pai era militar da Fuleiro Naval e ele era visceralmente contrário a samba. Ele ouvia ópera, essa coisa toda. Mas o Theo, do filho dele, o Negrinho, foi lá no samba. Entre a minha casa e onde se realizava o ensaio do bloco, tinha uma coisa chamada encruzilhada. E eu tinha um medo terrível de galinha de fazenda. Medo terrível. Aí eu falei com o cara do samba lá, amigo, me leva para casa, moço, me leva para casa porque tem um negócio ali, vamos lá, Negrinho. Quando eu passei, ele passou comigo da encruzilhada, que eu olhei na porta da avenida, estava meu pai com aquele cinturão branco apanhei, levei uma surra para eu nunca mais voltar à escola de samba. Aquilo funcionou no sentido contrário. Sou hoje. E eu gostaria de ser assim chamado, um escravo do samba. Porque eu tenho o samba como sendo o carimbo da cultura de toda uma raça que vive até hoje, depois de 300 anos de escravidão, mais 100 anos de favela. Vou até o fim lutando por isso, para provar que o samba foi um meio, foi o veículo que se descobriu que não se podia dar instrução. Porque, eu não sei se vocês estão sabendo, mas de 1912 ou de 1910 até 1920, era proibido ensinar preto a ler. O homem descobriu o meio de forçar o preto a ler. Isso quem fez foi o ditador Getúlio Vargas, quando obrigou que a escola da Portela pudesse desfilasse então falando de vultos da história do Brasil. Maravilha, o papo hoje vai ser bacana, você não pode perder, continua acompanhando a gente aqui. Agora vamos bater um papinho aqui com Luiz Antônio Pilar. Luiz Antônio é cineasta, ele foi diretor do documentário Remoção, de 2013, e agora está concluindo um documentário sobre Candeia. Pilar, eu queria que você falasse um pouco desse documentário, quais são as suas perspectivas, qual Candeia nós vamos ter o prazer de assistir na tela. Nasci e fui criado em Padre Miguel, né? Estou com 57 anos, então em 1974, por exemplo, quando a Mocidade tira em 4º lugar, que foi o mais próximo que ela chegou antes de 79 do título, era uma festa, eu era um menino de 14 anos, a gente batia ali no Bloco do Vigor, conhecia Mestre André, aquela relação de Padre Miguel, da escola, sempre viveu comigo nas coisas que eu faço, de teatro, de cinema ou de televisão. Eu, desde cedo, optei por fazer teatro, eu fiz uma escola de formação de ator, depois eu fiz uma escola em sequência de direção teatral, na URCA, num período em que a cidade do Rio de Janeiro era realmente dividida, não tinha essa integração Zona Sul, favela, então você ser um garoto de Padre Miguel, estudando na Universidade do Rio de Janeiro com 22, 23 anos de idade, na URCA, eram 2 universos completamente diferentes. Mas já ali, eu tinha só como referência, garoto pobre, coisa e tal, como arte o samba. Eu vi os sambistas passando por Padre Miguel e aquilo me fascinava. E eu sempre pensei em traduzir aquilo no meu cinema. Certo. Na imagem que eu queria que era o meu cinema. E sempre que pude, quando produzi de uma forma independente, o samba estava presente. Antes do Remoção, eu fiz um filme documentário sobre as carreiras no cinema
da Zezé Mota, do Milton Gonçalves, da Ruth de Souza e da Léa Garcia. E acabei licenciando um samba do Luiz Carlos da Vida. Os negros nascidos lá do Alemão Sensacional. vieram para... E aí comprei, licenciei para botar como abertura. E uma vez encontrei com o Luiz Carlos. Falei, Luiz Carlos, eu licenciei teu samba. Ele, agora eu vou estar no cinema. Ele, infelizmente, não teve a oportunidade de ver o filme. Saudoso Mas Luiz Carlos. sempre que pude, eu me lembro que na universidade você falava, Wallace, da filosofia do samba. Eu me lembro que uma vez um professor desafiou a gente ter mostrar uma coisa diferente de Shakespeare. E aí eu falei, pô, tá aí, eu gostei. Peguei 4 cenas dele e peguei 4 sambas e botei Shakespeare canta samba. E aí peguei samba do Ney Lopes, assim, ainda é madrugada, deixa clarear, deixa o sol vir dourado os cabelos da aurora. Isso é a cena do Romeu e Julieta no balcão, não vai embora agora, é a cotovia. E aí peguei o Shakespeare, cantava samba e mais 3 cenas, foi um sensacional. lá. Aí vou ficando adulto, vou fazendo as coisas e desde muito tempo eu queria fazer um filme sobre o Candeia. Né? Depois da remoção, ano que vem faz 40 anos de morte dele, o filme vai ser lançado por um canal de televisão a cabo, e eu estou fazendo com financiamento da Ancine, para estudar, para ver um pouco, para investigar um pouco a importância e a influência desse sambista na sociedade brasileira. E é imensa. E aí você me pergunta que Candeia nós vamos ver. Nós vamos ver um Candeia plural mesmo. Um Candeia que está lá no início, na formação da Portela, entendeu? Com outros grandes compositores. Um Candeia ativo, um Candeia da comunidade, um Candeia que se contradiz quando vira policial, que passa a desconhecer os seus parceiros e dá voz de prisão a ele. Paulinho da Viola foi um que sofreu com isso. Tem outros, tem um compositor lá de Nova Iguaçu, o Nilo, que era um compositor do Bezerra. Ele conta uma história engraçadíssima, que ele tomou voz de prisão do Candeia e ficou uma semana de molho. Ele falou uma semana de molho esperando o quê? A averiguação. E naquela época a averiguação vinha como? Mimeógrafo. Quando eu encontrava o homem, eu pedia pelo amor de Deus. Esse Candeia, que quando é policial, reproduz o papel do senhor branco, o papel até do capataz. Depois a reversão desse homem numa liderança, no mito, quando ele sofre o acidente, e o falecido, recente falecido, seu Wilson das Neves, fala assim, aquilo não foi castigo, não. Eu conversando com o Wilson deu um depoimento, eu deixei passar como uma ideia de castigo. O acidente, ele falou, não, aquilo não foi castigo, não. Os orixás, entendendo a inteligência e a sabedoria daquele homem, falou, peraí que eu vou dar um jeito, você tem que sossegar. Aí deram aquele sossegar ele, dali nasce um grande artista. E a gente vai ter esse homem, que na minha opinião, para eu não ficar aqui me estendendo muito, vai preconizar na década de 70, 74, 75, 76, quando ele faz o Dia de Graça, e ele já vinha falando disso em entrevistas, a questão hoje fundamental que está mudando o panorama do negro no Brasil, que são as cotas nas universidades. Correto. E quando ele escreve o verso que diz, e cante um samba na universidade e verás que seu filho será um príncipe de verdade, daí então jamais tu voltarás ao barracão. Ele estava dizendo isso. É necessário que essa comunidade se instrua, mesmo com essa verdade histórica que não se poderia ler, e o samba a escola de samba é um primeiro local da academia para o negro brasileiro, e a gente hoje comprova que aquele vaticínio dele lá é real e verdadeiro e vai mudar hoje. Nós temos que estar na escola, nós temos que discutir a nossa cultura na escola, nós temos que levar a nossa cultura para a escola, e hoje a gente tem que retomar tudo aquilo que foi nosso. Com certeza. A gente hoje tem dito muito, tem falado muito sobre o conceito do pertencimento. Chegou a hora da gente retomar aquilo que nos pertence, aquilo que nos pertenceu. E eu acho que o Candeia vai falar de tudo isso. E ano que vem eu acho que eu quero falar, para comemorar os 40 anos de morte dele, celebrar, trazer tudo isso. Com certeza.
Na sequência do Pilar, e por falar em samba na universidade, vamos bater um papo aqui agora com o professor Wallace Lopes. Prazer, Wallace Lopes, que é organizador, entre outras coisas, desse livro. É possível samba e filosofia? Eu acredito, Fábio, e primeiramente eu quero agradecer, dividir esse espaço de existência com os mestres, né? Toda vez que nós estamos presentes a homens do pensamento, certamente isso gera uma instabilidade na história. E pensar filosoficamente samba e filosofia é uma pergunta crucial que é a base de qualquer sociedade. Para que a sociedade possa produzir o espírito, né, que possibilite a construção de um homem ou a produção de uma educação estética do olhar, da imagem ou da escuta, é preciso vocar a pedra filosofal de qualquer sociedade. E eu acredito que a pedra filosofal, uma das pedras filosofais da sociedade brasileira, no qual ela não produziu a história do pensamento negro na filosofia, então ela se encontra numa intervenção do próprio pensar, porque o pensar o corpo juntamente com o samba e com a filosofia na história do Ocidente foi de algum modo interditado. Então, quando eu penso o samba, o espaço e a filosofia e o corpo do negro na sociedade brasileira é o lugar dessa experimentação, então eu defendo uma hipótese que ao longo do processo do pós-abolição em curso, até a data vigente, porque o problema do Brasil não foi o 13 de maio, mas sim o 14 de maio, que se atualiza até hoje. E juntamente com essa máquina psíquica, que foi o processo de desafricanização do corpo negro no Brasil, o samba, juntamente com uma série de redes na cidade, que essas redes são geografias negras autônomas, juntamente com os terreiros de candomblé e de umbanda, vai preservar essa memória africana, não de uma pequena África no Rio de Janeiro, mas sim de um Rio de Janeiro africano em pleno século XIX. Então esse livro ele vai confrontar com uma tese em dizer que a abolição aconteceu e os negros não foram convidados. Se eles não foram convidados, eles foram apartados de uma história que ao longo do século XX, esse mesmo samba, que é uma experiência estética de um oratório negro, juntamente com a tentativa de montagem de um país que passa por um processo de branqueamento até a data vigente, então bate com uma tese defendida pelo Candé, então na verdade não é a defesa de cotas negras na universidade, é a permanência de um pensamento negro como uma data vigente, no qual essa máquina psíquica, que é o processo de desafricanização, se atualiza até os dias de hoje. Mas afinal, o que tem o samba com a filosofia até a questão vigente até hoje? É porque esse mesmo samba produziu uma dimensão curricular de uma pedagogia negra sobre a cidade. Então essa memória, esse processo de alfabetização da própria existência, que eu chamo de uma existenciografia do negro na cidade, o que aconteceu ao longo do século XX? O processo de desafricanização tirou as marcas negras da cidade do Rio de Janeiro. Então, o negro no Brasil, e meu foco é o Rio de Janeiro, ele vai filosofar com os pés. Ele é o bailarino dos pés. O que a gente chama de ginga não é ginga, é uma escritura do corpo negro na cidade. O que a gente chama de gíria não é gíria, é uma filosofia da linguagem, né? O que nós chamamos de uma magia e de uma oração que há no samba, eu digo que há uma metafísica, porque só o samba que faz a conexão dos deuses uterinos da terra com os deuses integrados à própria natureza, à própria physis. Então o samba restabelece essa conexão entre o sagrado, o divino e o profano, que é a própria natureza. Então todo mundo, quando ouve o samba, seja até mesmo o hip hop e o próprio funk, que é derivado dessa experiência negra estética, ele evoca o xamanismo da alma, aquilo que é mais primitivo, que é consagrado de chamar os nossos avatares do pensamento. Então, quando eu penso o samba
logo penso, é dizer que a nossa primeira dimensão do pensamento é o corpo, e o corpo tem essa dimensão espacial. Então o samba, além dele ter essa possibilidade de integrar diversas diferenças étnicas, ele é o lugar de uma dimensão, de uma máquina de guerra da população negra que fez essa memória chegar até os dias de hoje. Sim, sensacional. E são muitos os compositores de samba, Sim. e você tem aí um material muito vasto, mas eu sei que você também trabalha muito com Bezerra da Silva. De que maneira as composições, os sambas de Bezerra da Silva confirmam a tua tese? Eu brinco em dizer que o Bezerra da Silva ele é um sofista da polis brasileira, no sentido que ele faz uma estratégia com a linguagem e ele faz um ataque, que eu acredito que é belíssimo, evocando uma série de sambistas marginais e criando uma voz negra na cidade. E Bezerra da Silva, juntamente com essa falange de sambistas, vai apontar que são os acordos que essa elite ordinária faz desde que o Brasil é Brasil. Então temos que chamar o Bezerra para uma discussão de uma pauta política e tirar o samba de uma cidadania lúdica e colocá-lo numa cidadania integral e restabelecer o elo que falta na política, que é a dignidade humana. Então qualquer negro que transita na espacialidade do samba, certamente ele vai se deparar com a dignidade do que se é e o que se deve pensar em torno da política. Ele disse ali que há um linguajar mudo, se é que é possível isso, entre o sambista e o assistente. E eu me reporto a um jargão que a própria imprensa usa muito isso aí, sem se ligar no que está querendo dizer. Quando o sambista diz no pé, esse diz no pé é ele querendo falar com um cara que não fala a língua dele, entende? Que para ele se irmanar dentro do seu espírito, pô, aquela riqueza que ele tem de dançarino. Eu acho que é muito importante, sinceramente, essa oportunidade que os sambeiros, eu chamo de sambeiros aqueles que fazem, é igual o sapateiro, é igual a costureira, é o cara que faz alguma coisa. E sambista, e sambista mesmo. É uma classe que está desaparecendo, graças a Deus. São os chefes de ala. Eles não cantam, eles não compõem, eles não têm instrumentos, eles não são passistas e ganham dinheiro com aquilo que nós fazemos. Canal Carioca do Samba, uma iniciativa do Centro de Referência Carioca do Samba. Estamos aqui com personalidades incríveis e aprendendo muito. Pilar, em 2013 você lança o documentário Remoção, que conta uma história muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e, no meu modo de entender, essa política de remoções da década de 60, de certa maneira, produziu uma outra cultura, né? Uma outra cultura popular na cidade do Rio de Janeiro, nos bairros de periferia. Existe alguma conexão entre esse documentário, Remoção, e o documentário do Candeia? Eu acho que existem duas conexões. A primeira é que a gente vai estar falando majoritariamente de uma população negra. Quando você fala da remoção, das favelas da Zona Sul do Rio de Janeiro, que vão originar os primeiros conjuntos habitacionais da América Latina. Sim. Né? E a segunda conexão é o modo como esse povo vai se manifestar nessas comunidades novas, que é através do samba. Então essas duas coisas estão presentes. O Candeia vai falar muito dessa questão da negritude através do samba. Naquela década de 60, 70 não tinha muito o que fazer. Onde o cara ia buscar entretenimento? Em dois fatores, samba e futebol. Eles começam a se organizar em torno de blocos
de carnaval, e onde tinha escola de samba, como é o caso de Padre Miguel, é muito significativo. Quem já era de Padre Miguel ficou sendo mocidade independente de Padre Miguel. Quem chega removido vira Unidos de Padre Miguel. É Unidos que vai absorver. Você vê essa divisão. Em outros lugares que não tinha escola de samba vão ser criados blocos e depois as escolas de samba. Então você já tem aí uma geografia com a presença do samba se misturando. Uma geografia da chamada Zona Sul da cidade que chega nesse subúrbio tão distante, encontra já moradores de lá e começam a construir uma coisa. Então começa a ter samba e futebol, começa a ter bloco, começa a ter rivalidade. Então é o bloco da rua CP quanto o bloco da rua I. E quando você vai investigar, a rua I é basicamente, majoritariamente formada por uma favela X que chegou a CB pela favela Y. O que você está dizendo vem de encontro com o que o Bira costuma falar, né, Bira? Que o samba irmana mais do que religião. Né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Seja lá a religião que você possa adotar, quando você está naquele ambiente ali, não há essa competição. Quem desfila em escola de samba sabe, e o que eu vou dizer, se for mentira, pode me contestar. Se por acaso você vê que tem algum elemento daquela outra ala, daquela outra escola mal colocado, instintivamente você, amigo, irmão, junta aí, ó, fulano da mulher aqui, ó, junta aí. É por isso que eu acho que o samba é algo que está acima do bem e do mal. Está acima do bem e do mal. É preciso ser filósofo para esclarecer. E para esclarecer dentro da filosofia, eu sou professor. E eu vou aproveitar a deixa, Wallace, para a gente, nós estamos nos encaminhando para o final. O samba é revolucionário. Eu brinco em dizer que em todo momento do século XX e no final do século XIX, que a sociedade brasileira em movimento se deparou com grandes momentos de tensões, e certamente a escravidão é aquilo que perpassou e se restabeleceu e se reestruturou no modelo de um Estado moderno, que se inaugura ali com Vargas, eu gostaria de afirmar que em momentos de tensões, onde que a palavra liberdade é produzida, o samba ele é a voz maior diante dessa liberdade e ele vai produzir, no cenário do Rio de Janeiro, né, que é meu foco de pesquisa, uma romaria negra. Então é mentira em dizer que a população negra não tem memória e não tem elos de resistência. Pelo contrário, essa cidade ela é produzida juntamente com uma corporeidade negra, juntamente com uma produção de uma territorialidade. Diante dessa provocação, eu acredito que o samba produz uma estética da existência. Então, em todo momento que a população negra e periférica se deparar com formas de opressão, o samba vai produzir uma máquina de guerra da própria existência do samba. Ou seja, há uma estética dessa existência, onde que essa população ela teve e ela combate até hoje o pós-abolição em curso. O samba não é esse lugar apenas da ludicidade, ele é um lugar também de formação política de resistência negra na cidade. Vamos às considerações finais dos nossos convidados. Wallace. Bem, mediante de um holocausto negro em curso na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil, eu quero ressaltar que o samba foi o lugar de manutenção dessa memória africana e transatlântica. Sobre isso, vale a pena apontar que esse holocausto negro, ele se atualiza para além do dia 13 de maio. Então o samba é o lugar de manifestação de uma resistência poética da alma. E ele é o lugar de resistência política e de memória e de conservação desse patrimônio brasileiro. Então nós só podemos filosofar no momento que percebemos que o samba é o lugar dessa cartilha de gramáticas conceituais que possa produzir um horizonte diferenciado. E o lugar que isso deva ser respeitado é o pensamento estético do negro brasileiro, que produziu, na verdade, a Semana de Arte de 22. Foram os poetas e os sambistas do morro, os sambeiros, como o mestre apontou. Obrigado, Wallace. Luiz Antônio Pilar. Eu não vou falar do samba, não. Eu vou falar da importância de um programa como esse
numa rede pública de internet. Então, para você que está nos ouvindo agora e que vai avaliar a possibilidade de um financiamento ou de um aporte financeiro, saiba que o samba venceu todas as barreiras até hoje e ele comunica e vende. É fundamental que tenhamos esse espaço para que possamos nele exprimir todas as nossas verdades, inverdades, realidades, ansiedades. E para isso nós precisamos de você que está aí do outro lado da câmera. Muito obrigado. Obrigado, Pilar. Mestre Bira do R. Eu estou altamente lisonjeado e agradecido por ter sido convidado para tão importante, e bote importância nisso, gente. É difícil, muito difícil, se ter a oportunidade de conversar com pessoas tão vivenciadas e tão batalhadoras na coisa chamada negritude, que eu não teria condições de estar aqui em meio a tantas inteligências. Mais uma vez que aqui estou representando o meu querido acadêmico do Salgueiro, que as pessoas falam tanta bobagem, estragou o carnaval. Não. Não foi nada disso, não. Foi um homem que sabia o que estava fazendo no carnaval. E espero, sinceramente, ele me roubou a minha frase, o meu final. Que é você que está lá do outro lado da tela. Deve promover, assistir, ajudar a que coisas como esta se reproduzam mais vezes e com uma plateia maior para que nós possamos discutir as nossas causas. E eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, mas atrás de mim tenho 2 filhos que também não vão se render. Sensacional. Sou Fábio Conceição e gostaria de agradecer aos nossos convidados em nome do canal Carioca do Samba e do Centro de Referência Carioca do Samba. Muito obrigado, Luiz Antônio Pilar. Prazer enorme. Professor Wallace. Obrigado. Muito obrigado, satisfação. Mestre Bira, a voz sagrada do Salgueiro. Muitíssimo obrigado pela presença. O Centro de Referência Carioca do Samba agradece a todos.